A paz do Senhor a todos aqui, mais uma vez, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Aleluia! Quem é que está chegando? Vamos ver aqui os amados, as amadas que estão chegando aqui para prestar atenção, aprender mais de Jesus. Cada detalhe, hoje, João, capítulo 4. João, capítulo 4. Hoje, João, capítulo 4. E aí, amados, a paz do Senhor. Hoje foi muito corrido. Deu um bug aqui, mas estamos na ativa, né? Como diz os militares. Glória a Deus. Chegou Gilvan, marcando presença, aleluia. Radson Rodrigo, seja bem-vindo, meu primo. Aqui estamos falando do Evangelho de João, capítulo 4. Muito se especula sobre a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Você sabe por quê eles não se davam? Hein? Você sabe por que os judeus não se davam com os samaritanos? Pois vamos saber hoje, né? Então, nós estamos aqui nesse versículo. Quando chegar no versículo 5 até o 9, aí eu entro no porquê eles não se davam, né? E eles não se davam. Então, aqui eles evitavam o caminho que passava por Samaria. Jesus usou parábolas sobre samaritanos, e inclusive aqui para a igreja, né? Realmente tem uma rivalidade. E qual é a justificativa que eles têm por causa disso, né? Mas vamos ver. A samaritana encontra o Messias, né? Então, vamos ver qual é a base para esta rivalidade. Então, tem aqui escrito no capítulo 4 de João, versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos. Isso daqui fala de liderança, não é? Seja bem-vinda, Tereza Moraes. Deus a abençoe. Isso daqui fala de liderança. Você que é líder, você tem que saber passar responsabilidades para seus liderados, dividir as funções. Jetro, no Antigo Testamento, chegou para Moisés e disse: o que é que você está fazendo? E ele era sacerdote de Midian, por isso também experiente, né? Embora era um povo diferente, os midianitas. E ele chegou e disse a Moisés: o que é que você faz? Ele disse: não, o povo vem até mim e eu vou julgando todo mundo aqui, dando as diretrizes e as leis do Senhor. Não, isso não é bom não, porque você vai morrer e o povo também. Então, basicamente, só um pastor realmente, um líder, um padre, um governante que não passa, as autoridades não passam a responsabilidade para os seus liderados, eles tendem a perecer. Então, aqui fala de liderança. Jesus dizia: batizem ele, e eles eram batizados. Como vimos no capítulo anterior, no 3, é a pessoa que busca querer o batismo. Não é o pastor que vai chegar: você quer ser batizado? Não. O pastor pode anunciar na igreja? Pode. Olha, vai ter batismo, quem quiser. Entendeu? Quem quiser. Então, a pessoa que deve sentir essa necessidade. Só que deixou a Judéia, partiu outra vez para a Galiléia. Então, veja bem. Judéia, Galiléia. Era necessário passar por Samaria. E aí eles evitavam isso. Jesus, já sabendo, e aqui diz um entretanto bem grande. Sabe por quê? Condicional. Era algo que eles não queriam fazer, mas era necessário atravessar
por Samaria. Eram 4 estradas para chegar em Jerusalém. 4. Uma era muito perigosa, passava pelo mar Mediterrâneo, certo? Outra ia para Samaria, outra ia por Jericó e outro fazia um contorno maior. Para ir para Galileia era necessário passar, basta olhar um mapa geográfico de Israel, que você vai ver que Judeia e Galileia, entre essas cidades, tinha uma cidade chamada Samaria, né? Cidade dos samaritanos. Então, assim, no capítulo 5, aliás, capítulo 4, versículo 5, chegamos no grande dilema. Assim chegou uma samaritana chamada Sincar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Vou dizer aqui. Jesus é 100% Deus e 100% homem. 100% homem, a paz do Senhor Conceição Alves, titia do coração. Seu pastor, glória a Deus, aleluia. Alexandro, oh glória, paz do Senhor. E olha, Marcílio, seja bem-vindo. E aí, era necessário passar por Samaria, mas era uma coisa. Os judeus não falavam com o samaritano. E ele passou, chegou na cidade e estava exausto. Então, ele muito cansado, ele teve que fazer o quê? Descansar. Deixa eu dizer a você. Não adianta você se matar de trabalhar. Você fazer a obra pensando que Jesus está gostando de você desgastar, cair na cama e ficar doente. Não adianta você pensar isso, porque é sacrifício de tolo. E Deus não quer isso. Deus quer obediência. Então, muitas pessoas me procuram pedindo uma resposta. Eu corro para a palavra, ensino os princípios e elas em seguida dizem, não quero, não precisa mais. E depois voltam choramingando porque realmente quebraram a cara. Então, entendam isso. Não existe outra maneira de você ter sucesso na vida. É seguir os princípios que Deus ensina. Precisa ser crente para seguir esse princípio? Não, alguns deles não. Tem umas bênçãos que é só para quem é cristão, certo? Como a salvação. Mas, e salvação de quê? De seus pecados e do inferno, né? Mas aqui diz que Jesus cansou-se. Isso porque João fala isso. Porque na época dele existia um grupo chamado gnósticos. Então, os gnosticistas, eles negam que Jesus veio em carne. Então, ele bota esses detalhes, esta particularidade, ele vai dizendo, olha, ele cansou-se, como se ele era espírito e tal. Então, o João estava dizendo, eu vi, ele se cansou. E vamos lá. Então, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta, horário romano, pelo calendário romano, que é o que provavelmente ele está colocando aqui. Em outras Bíblias mais modernas, que eu não sou muito adepto, ele vai dizer meio-dia, que é a hora sexta, é a mesma coisa. Por que hora sexta? Porque os romanos contavam de meia-noite até a hora que dava. O calendário judaico conta do pôr do sol. Então, o romano, ele vai contar de meia-noite. Então, para dar meio-dia, aqui o calendário é judaico. Quer ver? 6, primeira hora, que é o pôr do sol, né? 7, 8, 9, 10, 11, perto do meio-dia. Então, seria o quê?
6h30 lá para a banda de lá, 6h30, 7 horas, ficava já de dia, né? O sol pleno. Então, eles começavam a contar de 6h30 para 7 horas. Então, aqui ele deu uma arredondada, claro, mas é meio-dia, certo? Então, o que acontece? Ele está usando um calendário aqui, judaico, para dar meio-dia, no calendário romano, teria que ser 12, a 12ª hora, certo? Porque eles contam de meia-noite. De meia-noite a meio-dia seria o calendário romano, daria meio-dia também. Mas seria aqui, se João estivesse, e isso é uma questão histórica que a gente tem que analisar, você tem, para dizer que você interpreta a Bíblia corretamente, são 3 linhas de interpretação conjuntas. Você vai pegar o texto e vai dizer para o texto o que é que a gramática está dizendo. Marcos Augusto, seja bem-vindo. E o que é que a gramática diz? Que a hora é sexta. Certo? Que calendário ele está usando? Historicamente, ele está usando, para dar meio-dia, o calendário judaico. Existiam esses 2 calendários na época. Hoje nós usamos o romano. Interessante, né? Quando diz que amanhece, normalmente Deus usaria que calendário? O judaico. Foi ele que deu para o judeu. Indagou-lhe a mulher, né? Cansado. Uma mulher samaritana veio tirar água, pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Provavelmente, ou Jesus contou o fato para João, ou João estava lá e não foi, certo? Para poder saber. Então, esses 2 se encaixam, que o texto não deixa claro. Então lhe respondeu a mulher, porque Jesus pediu água para beber, aí ele disse. Agora, técnica que Jesus está usando aqui, a de iniciar a conversa. Isso daí, às vezes, você que vai evangelizar, a pessoa não vai perguntar sobre a Bíblia, não. Inicie a conversa. Pegue uma coisa do dia a dia e fale com ela. Porque através de noticiários, através de coisas, a Bíblia já mostra que é a última hora e que existe um pecado muito grande reinando. Veja bem, a Escritura diz que o pai vai guerrear contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora, e os seus inimigos serão seus próprios parentes. Então, o que vai acontecer? Nós devemos entender que também diz que haverá rumores de guerra, temos aí, né? 2 potências se estranhando já, né? E as próprias pessoas que estão liderando lá, junto com esses líderes, estão dizendo: tenham calma para não fazer besteira. Mas uma 3ª guerra mundial é inevitável. Mas não agora. Na grande tribulação, depois dela, vai ter o Armagedon. E aí é a guerra biológica. Continuando aqui no raciocínio, ele iniciou a conversa e seus discípulos tinham ido para a cidade e lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, uma mulher samaritana, pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Literalmente, no hebraico original, diz assim: não usam pratos que os samaritanos já usavam algumas vezes. Então era um estranhamento grande. Mas por quê? Está lá em 2 Reis 17:6, né? Que diz assim: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Está em 2 Reis 18:1. Aí em 2 Reis 17:6 diz: no ano
de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Então, isso, após os judeus que habitavam em Samaria terem sido levados cativos pelo rei da Síria, Salmanassé, não havia problema, até porque não existia ainda essa raça de povos chamados samaritanos. Porém, o rei Salmanassé trouxe habitantes de outras cidades, de culturas pagãs, para fazer habitar ali em Samaria, juntamente com uma pequena parte de judeus, que permaneciam ali, pequenos agricultores. Então, e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram Samaria em herança e habitavam nas suas cidades. Está em 2 Reis 17, 24. Agora você pode começar a entender, né? Por que não se davam? Olha só. A junção dos povos judeus com samaritanos. Começaram a praticar uma espécie de judaísmo pagão, devido ao costume trazido dos outros habitantes. Então, os samaritanos, eles não praticavam judaísmo concreto. Eles praticavam judaísmo pagão, misturado, certo? Não queria dizer que eles não poderiam ser salvos. Por isso que Jesus está conversando com a samaritana. Então, entenda aí. Também, quando havia uma guerra lá no livro de Esdras, você pode observar isso, não me recordo agora o capítulo, eles chegaram para os samaritanos chegaram para eles e disseram, deixa a gente ajudar. E eles imediatamente disseram, não, a obra está para a gente terminar e foi incumbida a gente e a gente não quer. E os samaritanos, ao invés de dizer, não, a gente entende, eu entendo que vocês foram incumbidos pelo Deus dos céus e pelo rei de fazer isso. Mas pelo menos deixa a gente ajudar com alguma coisa, mínima que seja, só para que a gente possa ter a satisfação de adorar a Deus. Mas não, ao invés de fazer alguma coisa assim, eles perseguiram os judeus, levantaram calúnia contra os judeus. E aí, essa rivalidade passou ao longo da história. Veja que o rei da Síria já tinha começado prendendo eles. Mas não existia samaritanos, essa espécie. Mas eles, misturando-se, judeus com os samaritanos, começaram a fazer um judaísmo misturado. Aí eles começaram a dizer, hoje existe no Nordeste 150 famílias descendentes diretos de judeu. Só que são misturados. Aí eles chamam de vira-latas. Eles são um povo muito preconceituoso. Muito individualista. Um povo também individualista, mas que está ganhando espaço aqui no Brasil, é o japonês. Ele é bom de negócio, entendeu? Então, aqui é bom. Abre-se espaço para todos, e isso é muito bom. O capital do país. Então, amados, samaritano não se batia com judeu? Não. A questão não era essa. É judeu que não se batia com samaritano. Por causa que os samaritanos, durante a história, eles se levantaram contra eles. Certo? Então, vamos continuar. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Aí ela falou, né? Os judeus, como é que tu pode falar comigo?
Então, olha só. No 10 diz assim, Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu pedirias e ele lhe daria água viva. Água viva é aquele lençol freático embaixo da terra. Entendeu aí? Só que Jesus está dizendo, falando aqui no contexto, de dom de Deus. Então, que dom de Deus seria esse? Não é? Justamente o dom da salvação. Então, ele está falando para receber o Espírito Santo. Né? Vários pregadores pregam corretamente, dizendo que aqui, quem tem sede, venha beber da água da vida. Exatamente. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar água. De novo, a linguagem de Jesus é espiritual e a do povo, como Nicodemos, a gente viu no capítulo anterior, ele disse, como pode um homem sendo velho voltar a nascer? Aí Jesus disse, o que é carne, o que é espírito. Está aqui de novo outro exemplo, que as pessoas chegavam e usavam uma linguagem totalmente inadequada, porque era uma linguagem materialista. O senhor não tem pote, o senhor não tem balde, o senhor não tem uma maneira de tirar água. O que acontece aqui? Indagou-lhe a mulher. Se o senhor não tem, como é que pode tirar essa água viva? Então ele diz aqui, acaso tu és maior, ela perguntando, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se-á nesta fonte água jorrando para a vida eterna. Então tem uma vida eterna. A grande máxima é, você é uma alma dentro de um corpo. A máxima é essa. Você é uma alma dentro de um corpo. Quando morrer, você em vida tem que escolher. Quando morrer, para que canto você vai? Da obediência para o céu e para a vida eterna? Ou da desobediência às palavras de Deus e ensinos dele para a salvação que está as portas abertas para todo aquele que crê, até ela se fechar, e indo para o inferno e passando a eternidade lá também. Tem muito pregador hoje em dia, pessoas estão comentando de todas as igrejas, e eu concordo com ela, que tem gente que quando você vai pregar, ele quer que você amacie ego. Isso é perigoso, porque evangelho que não incomoda não é evangelho. O evangelho tem que ser aquilo que dói, maltrata o seu ego, quebra você todinho e modela de acordo com a palavra, e não de acordo com o que você acha. Então, a questão é, você ama Deus, você ama Jesus, ama, até quanto você está disposto de renunciar às coisas para servir a Ele? Se não está, você não ama. Se não está, você não ama. Amados, me perdoe o lencinho, porque quando o clima começa a esfriar e começa a descer a coriza, certo? Então, me perdoe aí, mas vamos continuar. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Olha, aí vai entrar uma coisa. Casamento é uma ferramenta de santificação, mas não é santificar-se. Casamento resolve algumas coisas, outras não. Vou dizer por quê. Porque se
casamento fosse consagração, um homossexual casaria e estaria resolvido. E não é assim. Ele atola mais ainda. Porque ainda que o Estado, na sua falácia, ele diga que é permitido, já é, cartórios, ele não pode, pela Constituição brasileira, obrigar os pastores. Você não pode rasgar ela, não pode, certo? Mas eu sou sincero de dizer, se chegasse essa época, aqui vai ficar gravado, eu sou um que preferiria ir preso, certo? Eu não casaria. Não casaria. Lá dentro eu faria uma igreja. Eu pegaria os irmãos que estivessem lá comigo e vamos dobrar o joelho e vamos orar. Aí eles teriam que mudar, né? Pegaria os bandidos, botaria no lado de fora e deixava todo cidadão de bem, todo mundo preso, né? Então, tem que pensar nisso antes de prender, por isso daí. Por isso que ninguém aprova contra pastores, né? Então, olha só, confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Jesus repreendeu essa mulher por causa disso. Ele repreendeu puxando a conversa na revelação. Olha, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus elogia, mas não o pecado dela. Elogia ela no sentido de dizer a verdade. Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois tivesse 5 maridos. Olhe, gente, o que eu estou falando aqui. Ela já teve 5 maridos e esse homem com quem tu agora vive não é o teu marido. Então ela era o quê? Uma adúltera. Quem é solteira e está com homem casada, entra em 2 tipos de pecados diferentes. Adultério, que ao mesmo tempo é um adultério, você está adulterando a pessoa que faz isso, e fornicação, por isso que tem que casar para poder ter a relação. Psicologicamente já está comprovado que se juntar causa mais problema. E olhe que como causa. A mulher fica mais insegura, ela não tem a beleza de um casamento. Né? Eu passei numa igreja lá em Goiânia eu preguei debaixo de pistola, certo? Eu preguei debaixo da pistola. Estava lá na janelinha apontando e as pessoas já dizendo que a pastora ia ficar viúva. Então, quando saiu, o pistoleiro chegou e disse, pastor, o que é que eu faço para agradar a minha esposa? Isso é Deus, viu, irmão? Aí eu disse, case com ela. Ele ficou assim e disse, e ela quer casar? Ela deu um sorriso de orelha a orelha, irmão, eu quero. Então eu caso com você, pronto. E eu estou aqui. Então, amados, não tenha medo. Ou você tem certeza de que é salvo, ou você não tem. E vai para o inferno. Você tem que ter certeza de que você é salvo. Agora, minha esposa, com certeza eu encontrava ela na glória, então não tinha problema. Mas tu acha que ela quer perder? Quer não. Então, ela era uma adúltera praticante. E Jesus perdoou. Então, por quê? É que não aceita consertar uma mulher e depois honrar ela. Se Jesus transformou ela em missionária. Porque olha só aqui, ó. Depois de arrependida, claro. Reconheceu a mulher. Reconheceu, quer dizer, reconheceu o erro. Né? Você veja que tem 5 maridos e o que tem agora. Aí ela disse, Senhor, eu percepção, que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte,
Mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Você vê aí a questão também, lá atrás, que eu falei, o Jeroboão, ele fez com que adorassem e parasse de ir para Jerusalém. Isso depois de Salomão. Aí o reino se dividiu, ficou metade para Roboão e metade para Jeroboão. Jeroboão foi daí que ele determinou que adorasse em cima do monte. E aí ele fez muita coisa que desagradou a Deus, mas o plano de Deus estava se cumprindo, né? A divisão das tribos. Então, ela está dizendo uma coisa que foi ensinada. Então, para isso ser quebrado, uma pessoa ser ensinada errado, basta ela reconhecer, como ela percebeu, e dizer, olha, você é um profeta, e seguir a palavra. Aonde é que realmente devemos adorar hoje? É no monte? É aonde? É no templo lá? Aí olha só, declarou Jesus a essa mulher. Mulher, podes crer-me, está a próxima hora, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus já falou aí como judeu patriota. Porque a salvação vem dos judeus, que é através de quem? Do Messias, que é ele. Então ele está falando dele mesmo. Não é assim? Mas agora a hora está chegando, que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Agora vamos ver. Se tem verdadeiros adoradores, tem um falso. Tem um falso. Vamos ver. Características de um falso adorador. Vai para a igreja desconcertado. Falso adorador. Tem mágoa do irmão. Falso adorador. A adoração, ela é livre, porém tem algumas condições. Você tem que estar com a vida no altar. Altar é lugar de sacrifício. Seria o seu coração. Se o seu coração não está guardado, não está bem guardado, não está santificado, não é um coração que perdoa fácil, pode esquecer o céu de glória. Pode esquecer que você é um adorador. Você pode trocar um instrumento maravilhosamente bem, mas se você não estiver em paz, você está sem perdoar o irmão, aquele som não sai das quatro paredes. E você é um falso adorador. É isso daí. Os verdadeiros adoradores são aqueles que, primeiro, são ovelhas. Segundo, são servos. Pede, ele faz. Perdoa facilmente. Né? Obedece o seu pastor. Se o pastor diz, não vá para aquela igreja, porque aquela igreja tem gente dividida, tem gente falsa, tem gente desconcertada. Né? E eu falo assim, da liderança, porque na igreja, na nave, com certeza vai ter sempre alguém. Nenhuma igreja é 100% pura, mas quando a liderança está errada, nem pise. É para ter dor de cabeça. Já visitei em N igrejas, quando percebi isso, corri. Então, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração a Deus é em espírito e em verdade. Tem gente que adora em mentira. Tem gente que vai para a igreja, irmão, só para ver se limpa a consciência, cumprir meus rituais sagrados. Eu era assim. Agora, não quando crente, que nunca fui disciplinado por pastor por fazer tudo direitinho. Mas quando eu era católico, eu fazia isso. Eu ia para a missa, e quando terminava a missa, ia fazer o que não presta. Beber, fumar. Eu não fumava tanto assim, né? Aceitava. Então eu dava o mesmo. Entendeu, irmão? Então,
Deus é espírito, então esqueça que ele é uma pessoa com mão, pé. Pode esquecer. Deus é espírito. É uma pessoa, mas não de mão, de pé e tal. Para ser pessoa não precisa ter um corpo. É começo de conversa. Para ser uma pessoa tem que ter querer, vontade e emoção. Certo? Aí vem a razão. Se ele pensa, existe. Se ele sente, existe. E se ele tem vontades, ele existe, não é energia, como dizem que o Espírito Santo é energia. Certo? Então, assegurou-lhe Jesus. Não, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que falo contigo sou o Messias. Uau! O Cristo, que se referia a Messias aqui, é ungido. Eu sou o ungido de Deus. No Salmo 61, aliás, Salmo 61 não, Isaías 61, ele diz: Deus me ungiu para pregar e tal. Ele está falando do Cristo, do Messias, do Machia que havia de vir. Aí vem a grande colheita e diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos, que se admiraram que estivesse conversando com a mulher, todavia ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que falas com ela? Ninguém quis saber. Eu vou terminar no versículo 38 hoje, e amanhã a gente continua no mesmo capítulo do versículo 39, tá bom assim? Então, olha só, irmão. Então, ninguém perguntou, mas era errado. Ela era samaritana, entendeu? Por isso que João botou isso de propósito, para quebrar preconceito. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e veja. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria o Cristo? Olha só como ela foi. Ela foi pregar, ela foi chamar para trazer para Jesus. Então, isso daí é missão. Ela foi evangelizar. Amados? Então, prestem atenção. Venha ver. Não seria o Cristo? Deixa eu dar duas palavrinhas aqui. Preconceito quer dizer, você não pesquisa, você não tem opinião formada e já disse que não gosta daquilo. Se chama preconceito. Antes de conhecer, você já toma uma decisão pré-definida. Por isso que a maioria dos homossexuais diz: vocês têm preconceito. Olha, se tudo fosse homofobia, estava ruim. Tudo fosse homofobia, estava ruim. Mas, o que acontece? Conceito. Consenso da maioria. Veja que é um consenso já de crentes, 90% cristão, 45% evangélico. Você veja que é um consenso já de pessoas, né? Dizer que isso é pecado. Então não existe preconceito, porque quando alguém quer ajuda, a gente ajuda. Não é assim? Se fosse preconceito, todo mundo oraria torto. Agora, bem da verdade, tem algumas igrejas que, né, marca a pessoa e diz: vou pregar só para ele se arrepender, e acaba espantando, né? Dê amor, dê atenção. Saíram, pois, da cidade, foram a Jesus, enquanto seus discípulos insistiam com ele: mestre, come. Ele disse: tem um alimento para comer que vocês não conhecem. E os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido de comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, ele está dizendo que, além da comida natural, tem uma comida espiritual, fazer a obra. Não dizei vós ainda: há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo,
Ergue os olhos, veja que os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos, o semeador e o ceifeiro. Um planta e o outro colhe. Paulo pega essa fala aqui de Jesus e diz: Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Dessa forma, é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Não fique, em outras palavras, esse ditado quer dizer: não fique triste quando alguém não se converte. Fique feliz, cante galardão e dê culto de ação de graças se converter hoje. Mas não fique triste se não se converter, não, porque um planta e outro colhe. Talvez um dia você seja o semeador, outro dia você seja a pessoa que vai colher, o ceifeiro, né? E o 38 diz assim: eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizavam o cultivo, e vós usufruís do labor deles. Quem é os outros? Os outros é os fariseus. Os outros é, hoje trazendo para os dias atuais, alguma pessoa que evangelizou no ônibus, uma pessoa que estava debaixo de sol quente pregando, e você chega e colhe, né? Então, amados, aqui falamos do porquê da rixa dos samaritanos com os judeus, ficou claro aí, e não pode existir rixa, não pode existir nojo, não pode existir rivalidade entre irmãos. E aqui também a grande colheita, né? Chegou a hora de você colher, ou de você também plantar. Plantou, colhe, certo? Temos também, aqui já anunciamos, a vigília sábado agora, em Cajupiranga, Rua Cirqueira Filho, número 83. Então, está lá em Parnamirim. Convido a todos que participam aqui. Começa às 10 horas. Se você for botar no GPS, é a antiga Rua 33, certo? Ou Uber ou no seu GPS. Então, vamos ter pregadores, adoradores, louvores, e estamos muito mais bem preparados dessa vez, né? Vai ser tudo ao vivo para quem quiser assistir, e vai começar de 10 e terminar de 5. Quem quiser pegar, assistir, porque não pode ir por eventualidade, bota todo mundo na sala, faz a vigília na sua casa e assiste e participa, porque vai ser ao vivo, gravando como eu estou gravando aqui. Certo, amado? E não em nome de Jesus, eu te agradeço a todos que estão assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero fazer o apelo para quem não é evangélico. Você sentiu que Jesus tocou seu coração, venha para Jesus, confessa a Jesus aí, diga: eu quero Jesus Cristo de toda a minha força, de toda a minha sinceridade, de toda a minha alma. Eu quero aceitar esse Jesus que todos pregam. Eu confesso que Ele é o Cristo e que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo. E você será salvo. Em seguida, busque uma igreja evangélica em que você se identifique. É muito importante que na igreja você procure que a igreja dê as doutrinas corretamente da Bíblia, uma igreja seja amorosa e a igreja você se sinta bem no ambiente. Não tem nada a ver se as pessoas criticam você, se as pessoas perseguem, não tem nada a ver com isso. É se você se sente bem naquele ambiente. É um ambiente pesado, ninguém vai gostar. Mas você se sente paz quando você está ali, mesmo se você receber a oportunidade, fique lá, certo? Então, procure um pastor, é o homem, é o anjo da igreja, é o homem de Deus que ele selecionou. Tem vários no Brasil e no mundo, certo? Verdadeiros. E a responsabilidade está com você agora. Você, lá em Hebreus 13, medite lá, no capítulo 13 de Hebreus todinho, e você vai ver vários assuntos, inclusive que você tem que imitar o pastor que você escolher. A fé dele, entendeu? Então,
Eu abençoo a vida de todos que estão assistindo agora e a paz do Senhor